Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Botafogo não joga neste meio de semana. A partida contra o CSA, que seria hoje, foi adiada por conta da Copa América. O estádio Newton Santos está cedido à organização da competição. Como o Botafogo não conseguiu acordo para jogar em outro estádio, o Glorioso tem uma semana cheia para trabalhar a fim de enfrentar o Sampaio Corrêa no próximo sábado no Maranhão. Vou falar com vocês a respeito da tabela que deu uma complicada e não complicou apenas por conta do jogo a menos. Tem time com o mesmo número de jogos do Botafogo e agora com uma pontuação superior à nossa. Vou falar sobre isto. Temos também que falar sobre a logística, onde o Botafogo está treinando, como está a preparação para a partida do fim de semana. Partida importantíssima. E como jogou o Sampaio Corrêa no empate de ontem contra o Brusque? O Sampaio é o nosso próximo adversário e já começo a tratar a respeito dele também aqui neste vídeo. Mas antes de tudo isso, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É simples, rápido e grátis. Clique em inscrever-se e passe a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Se você já é inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil. Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você gosta dos conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira e distribui para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira e seja membro do canal por um valor irrisório. Clique em Seja Membro embaixo do vídeo e conheça os benefícios. Quero falar com vocês a respeito da logística do Fogão. O Botafogo que chegou teve uma semana desgastante, principalmente na reta final. O Botafogo jogou em Londrina, no sul do país, empatou em 2-2 com o Londrina, depois viajou para o Recife, enfrentou o Náutico num jogo extremamente desgastante fisicamente e psicologicamente no último domingo, perdeu por 3-1, voltou ao Rio de Janeiro. Ontem o Botafogo treinou no campo da Saferj, o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em Guaratiba, na verdade no centro de treinamentos da Saferj. O Botafogo deve treinar hoje, se nada mudar, também no centro de treinamentos do sindicato, e amanhã, na quinta-feira, o Fogão, se mantida a programação, deve treinar no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, porque aí já facilita a questão da linha amarela para ir direto para o aeroporto e viajar rumo ao Nordeste novamente. No sábado, o Botafogo enfrenta o Sampaio Corrêa em São Luís, no Maranhão. Tem uma logística um pouco mais complicada por conta da viagem longa, então viajar com antecedência pode ser muito bom também para a preparação e descanso dos atletas. Esta é a programação até aqui do Botafogo para a semana. E ontem o Sampaio Corrêa jogou com o Brusque. Eu vi grande parte do jogo, senti o time do Sampaio Corrêa muito competitivo em determinado momento da partida. Já tinha visto isso no jogo contra o Confiança. No último final de semana, o Sampaio Corrêa jogou no Maranhão contra o Confiança. Começou perdendo por 1-0 e jogando mal. O Confiança tomava conta da partida inicialmente. Depois o Sampaio Corrêa se impôs, virou o jogo e venceu com autoridade por 3-1. Ontem, o Sampaio Corrêa jogou no sul do país, ou seja, viagem longa e desgastante contra o Brusque, no estado de Santa Catarina, e empatou em 0-0. Lembrando que o Brusque também era uma das sensações no início da competição. O Brusque tinha perdido, claro, na última rodada para o Vitória da Bahia, lá em Salvador, por 3-1 também de virada, mas jogava em casa contra o Sampaio Corrêa. E o Sampaio foi um time competitivo, com algumas falhas muito claras que são muito parecidas com outras equipes da Série B. O Sampaio Corrêa muitas vezes até gosta de marcar à frente, de marcar no campo ofensivo. É treinado pelo técnico Felipe Surian, que era o técnico da Portuguesa da Ilha no Campeonato Carioca. Foi eleito o melhor treinador da competição. Só que quando não consegue roubar essa bola lá no ataque, o Sampaio Corrêa já deixa um buraco enorme no meio-campo e começa a correr para trás, começa a correr de costas. Então o adversário, tendo qualidade, pode levar muito perigo à equipe do Sampaio Corrêa. Jogando fora de casa contra o Sampaio, o Botafogo, nesta atual fase do jogo reativo do Marcelo Chamusca, pode até ser interessante.
Só que o Surian já conhece o Chamusca também. O Botafogo enfrentou a Portuguesa da Ilha no Campeonato Carioca. Na reta final do jogo, eu acredito que o Sampaio tenha sentido um pouco a parte física e psicológica, e nos minutos finais o Brusque carimbou ali, tentou de todas as formas. O goleiro do Sampaio Correia fez defesaças assim e salvou a equipe nordestina. O jogo terminou 0-0. Muita intensidade, muita transpiração, pouca inspiração, é verdade. Dá para o Botafogo vencer lá se trabalhar bem as jogadas e aproveitar as oportunidades que vem tendo. Entretanto, não podemos falhar como estamos falhando nas bolas aéreas e também nas bolas mais tranquilas, teoricamente, como nos pênaltis cometidos pelo PV na última partida contra o Náutico fora de casa. Então já começo aqui a falar a respeito do jogo, porque vai ser um duelo bem interessante no sábado às 16h30. E aí, pessoal, analisando a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, houve uma complicação. O Náutico não jogou, ainda tem 5 partidas, mas ganhou as 5, está em primeiro com 15 pontos. Como o Goiás jogou e venceu por 3-0, o Goiás venceu a equipe do Avaí, o Esmeraldino foi a 11 pontos e é o vice-líder da competição com 6 jogos. Assim como o Operário tem 11 pontos também, é o terceiro com 6 jogos, porque empatou fora de casa com a Ponte Preta. O Operário vinha de uma vitória em casa por 2-1 sobre o Cruzeiro. O quarto colocado é o Coritiba, com 10 pontos. E o Coritiba tem apenas 5 jogos, ou seja, o Coritiba tem 10 pontos em 5 jogos, o Botafogo tem 8 pontos também em 5 jogos. Ontem o Coritiba vencendo por 1-0 a equipe do Vitória da Bahia, apenas empatou em número de jogos com o Botafogo. Assim como o Brusque, que empatou em 0-0 com o Sampaio Correia, também foi a 10 pontos e também tem apenas 5 jogos. Porque Coritiba e Brusque não se enfrentaram em Santa Catarina no dia marcado inicialmente por conta do Flamengo, por conta de convocação de jogadores, e o Coritiba estava num duelo na Copa do Brasil com o Flamengo. Então não jogou contra o Brusque por conta do confronto com o Rubro Negro, com o rival do Botafogo aqui no Rio de Janeiro. E aí, o Botafogo então está apenas agora na 9ª posição, com 8 pontos em 5 jogos. O Brusque, como eu disse, é o quinto com 10 pontos em 5 jogos. O CRB, que ontem venceu o Brasil de Pelotas por 2-1, é o sexto com 10 pontos em 6 jogos. O Guarani tem 9 pontos em 6 jogos, também empatou em 0-0 com o Remo. O Sampaio Correia tem 9 pontos em 6 jogos, empatou em 0-0 com o Brusque, é o oitavo. O Botafogo, 9º, com 8 pontos em 5 jogos. E o Vasco é o 10º, com 7 pontos em 5 jogos. Como o Vasco vai ter esse jogo a mais, enfrenta o Cruzeiro hoje, o Botafogo pode ser ultrapassado pelo rival carioca. O Vasco pode ir a 10 pontos se vencer. E aí o Botafogo cai para a 10ª posição. Olha como era importante quando eu falava lá atrás. Às vezes eu penso, poxa, será que está sendo repetitivo? Mas não, é verdade. Eu falei tanto aqui a respeito dos confrontos contra Londrina e Náutico, a importância de pelo menos 4 pontos. Quando empatou com Londrina, a importância da vitória sobre o Náutico, porque o Botafogo não jogaria no meio de semana, seria razoavelmente bom por conta do desgaste para o time descansar, mas poderia ser ruim para a parte psicológica se o time saísse do G4. Saiu e pode terminar este meio de semana na 10ª posição. Isso é ruim, não tem nada de bom nisso. Até porque tem times com o mesmo número de jogos com mais pontos já, e tem alguns outros com um jogo a mais e com uma pontuação maior, que o Botafogo pode tirar ou não. Se acontecesse um revés na próxima quarta-feira contra o CSA dentro de casa, o Botafogo já saberia, olha, temos que pontuar assim, assim, assim nas próximas rodadas, porque falhamos em casa. Estamos com o mesmo número de jogos que todo mundo. Agora fica aquela expectativa de vencer o CSA e recuperar pelo menos os 3 pontos embolando ali no meio. E se não acontecer? Aí o Botafogo lá na frente vai ter que reaver pontos, vai ser difícil pra caramba por conta dessa parte psicológica também. Então deixa eu falar aqui pra vocês o cenário, que é o seguinte. Se o Botafogo vencer a partida que tem a menos por 1 gol de diferença, ele passa o Operário por conta do saldo, passa o Curitiba ou o Brusque em caso de vitória de um dos dois no jogo a menos deles. Se os dois empatarem, aí o Botafogo passa os dois. O Botafogo passa também, claro, o CRB, o Sampaio Correia
e o Guarani. Então o Botafogo entra no G4. Se o Botafogo vencer por 2 gols de diferença ou mais, aí por conta do número de gols marcados, já que empataria no saldo, o Botafogo passa também o Goiás. E aí passa o Goiás, pode passar Curitiba ou Brusque ou os dois. Então o Botafogo tem a possibilidade ainda de vencer e ficar em segundo ou terceiro colocado numa situação hipotética, gente. Isso aqui é só um cenário. Importante então entendermos que o Botafogo precisa muito vencer o próximo jogo fora de casa contra o Sampaio Corrêa. Se o Botafogo empatar ou se o Botafogo perder, vai ficar aquele tempinho ali no meio de tabela e isso a torcida não quer, isso aí ninguém quer. A gente quer subir e agora todo mundo entende que o Botafogo tem um time capaz de jogar melhor, fazer os resultados a fim de conseguir o objetivo, que é ir para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. Então vamos observar aí, Botafogo tem muito a melhorar e eu espero que vença no final de semana. É isso, galera, estamos muito juntos aqui no canal Fabiano Bandeira, muito conteúdo a respeito do nosso fogão. Saudações alvinegras, valeu, fui! You make me